Nesse trabalho do professor Ricardo Shichizuka, professor de desenho aplicado, nós vamos falar sobre desenhos e números técnicos, como aplicar isso no nosso desenho. A dupla, no caso, está formada por Saulo Peixoto de Castro, do RA 2017-014-604, e Thiago Marcelino Reis, do RA 2017-012-691, ambos da turma 3. Execução de caráter para escrita em desenho técnico. Norma 8402. Objetivo. Esta norma fixa as condições exigíveis para escrita usada em desenhos técnicos e documentos semelhantes. Condições gerais. 2.1. As principais exigências na escrita em desenhos técnicos são: A. Legibilidade. B. Uniformidade. C. Adequação à microfilmagem e outros processos de reprodução. 2.2. Para preencher os requisitos de 2.1, devem ser observadas as regras citadas em 2.2.1 a 2.2.4. 2.2.1. Os caracteres devem ser claramente distinguíveis entre si para evitar qualquer troca ou algum desvio mínimo da forma ideal. 2.2.2. Para a microfilmagem e outros processos de reprodução, é necessário que a distância entre caracteres A corresponda no mínimo a 2 vezes a largura da linha D, conforme figura 1 e tabela. Nota: no caso de larguras de linhas diferentes, a distância deve corresponder à da linha D mais larga. 2.2.3. Para facilitar a escrita, deve ser aplicada a mesma largura de linha para letras maiúsculas e minúsculas. 2.2.4. Os caracteres devem ser escritos de forma que as linhas se cruzem ou se toquem aproximadamente em ângulo reto. 2.3. A altura H possui razão 2, correspondente à razão dos formatos de papel para desenho técnico. Condições específicas. 3.1. A altura H das letras maiúsculas deve ser tomada como base para o dimensionamento. Ver figura 1 e tabela. 3.2. As alturas H e C não devem ser menores do que 2,5 mm. Na aplicação simultânea de letras maiúsculas e minúsculas, a altura H não deve ser menor do que 3,5 mm. 3.3. A escrita pode ser vertical ou inclinada em um ângulo de 15 graus para a direita em relação à vertical. Ver figuras 2 e 3 do anexo. Tabela. Proporções e dimensões de símbolos gráficos. A altura das letras maiúsculas deve ter de 2,5 mm até 20 mm. A altura das letras maiúsculas deve ter de 2,5 mm até 14 mm. Distância mínima entre caracteres deve ter de 0,5 mm até 4 mm. A distância mínima entre linhas de base deve ter de 3,5 mm até 28 mm. Distância mínima entre palavras deve ter de 1,5 mm até 12 mm. Largura da linha deve ter de 0,25 mm até 2 mm. Tudo isso dependendo do tamanho da letra ou da fonte. Para melhorar o efeito visual, a distância entre dois caracteres pode ser reduzida pela metade, como por exemplo LA, TV ou LT. Neste caso, a distância corresponde à largura da linha D. A caligrafia no desenho técnico exige, após estudos de legibilidade e de execução, a simplificação máxima do desenho de letras e números. Tal simplificação busca evitar os riscos de dupla interpretação das informações que elas trazem. A letra tipo bastão é recomendada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Trata-se de caracteres desenhados com linhas de espessura uniformes sem efeitos ou serifas. Os exemplos das figuras 2 e 3 apresentados são válidos apenas como aplicações dos fundamentos definidos nessa norma. Acentos e outros caracteres não exemplificados devem ser executados com base nos princípios estabelecidos nessa norma.